IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Senhor Jesus, no momento em que iniciamos a nossa sementeira, elevamos os nossos pensamentos, rogando ao nosso amado Mestre a inspiração indispensável à consecução do sublime objetivo de divulgar o Teu Evangelho de luz e de paz. Divino amigo, concede-nos a todos o enobrecimento espiritual como desejado resultado da nossa conversa com os nossos ouvintes. Sê conosco, agora e sempre. A você que nos ouve, o nosso fraternal abraço. Aqui estamos eu, Eurípides Mendonça e Nara Carlone, com Sementeira Cristã, programa do IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Iniciamos com Os Espíritos Superiores Respondem. De O Livro dos Espíritos, a questão 523. A pergunta: os pressentimentos e a voz do instinto têm sempre alguma coisa de vago que devamos deixar na incerteza? A resposta: quando estás no vago, invoca teu bom espírito ou ora ao Senhor de todas as coisas, Deus, que ele te enviará um dos seus mensageiros. Já na sessão que responde a perguntas dos ouvintes, hoje atenderemos aos nossos prezados ouvintes Anderson de Souza Oliveira e sua companheira Cíntia Palhares, de Palmas, Tocantins, que perguntaram: os senhores podem nos explicar se as enfermidades e processos obsessivos que nos comprometem o cotidiano só vêm de causas situadas em vidas passadas ou podem ser também da vida presente? Nos centros espíritas, é possível encontrar tratamento e cura para males dessa natureza? Vamos saber isso, meus caros Anderson e Cíntia, no final deste programa. Meus caros ouvintes, hoje vamos ouvir gravação de uma entrevista realizada pelo nosso companheiro Felipe Salomão, com também nosso confrade, escritor e conferencista espírita, Severino Celestino da Silva, de João Pessoa, Paraíba. Ouvintes do Sementeira Cristã, muito bom dia. Estamos aqui para nossa alegria com a presença do professor Severino Celestino da Silva, da cidade de João Pessoa, onde exerce a profissão de odontólogo e professor universitário. É o professor para as suas saudações. Meu caro irmão Felipe, queridos ouvintes, nós agradecemos esta oportunidade e estamos recomendando você que nos ouve a Deus, a Jesus, que Ele habite em seu coração, em sua mente, que Ele dê toda a paz que você necessita para a sua vida cotidiana.
E nós começaremos perguntando, existe o termo reencarnação na Bíblia? Não existe, Felipe. O termo reencarnação foi criado por Kardec quando ele lançou o Livro dos Espíritos, que ele justifica na sua introdução, que para ciências novas, conceitos novos. O termo reencarnação foi criado por Kardec, mas o sentido de reencarnar, de voltar à vida, de ter outras existências, é universal. E na Bíblia existe com outro nome, chamado Guigul Neshamot, que significa rodas da alma. Dizia o senhor que era Guigul Neshamot. O que quer dizer isso em hebraico? Guigul Neshamot, Guigal é rodas. Neshamah é alma. Neshamot é o plural de Neshamah, almas. Então, rodas das almas. No sentido de que todos nós vamos e voltamos quantas vezes seja necessário. E isso não foi criado pelo Espiritismo. A criação da reencarnação é a misericórdia divina. E não poderia deixar de estar num livro considerado das maiores obras psicografadas, psicofônicas e de efeitos físicos que a humanidade tem notícia, que é a Bíblia. É um livro inquestionavelmente mediúnico, em todos os seus termos, porque até a palavra médium, Navi, em hebraico, Naba, dos babilônios e dos árabes, e metempsicose dos gregos, intermédio dos espíritas, que foi o termo criado por Kardec, para identificar dentro do conceito latino aquilo que já existia entre os hebreus, entre os gregos. Jesus não falou que o homem morre uma vez só? Felipe, essa é uma afirmação que muita gente diz que pertence a Jesus, mas não é de Jesus. Quem fala isso é Paulo aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. E essa frase de Paulo, que não é, gostaria de ratificar, muita gente diz, Jesus disse que só se morre uma vez. Não, Jesus nunca falou isso. Ao contrário, Jesus falou em nascer de novo, no seu diálogo com Nicodemos. E Paulo não poderia se opor a Jesus. Quando Paulo diz que se morre uma única vez, é o corpo físico habitado, no qual o Espírito habita. Mas aquele Espírito permanecendo vai habitar um outro corpo. É tanto que no final dessa frase, é dado ao homem morrer uma só vez, Paulo acrescenta, e segue o seu juízo. O que significa que a cada desencarne, a cada morte, há um sucessivo balanço daquilo que você fez, conhecido no termo usado por Paulo aos Hebreus como julgamento, que é exatamente o que a doutrina espírita prega, que é ao final de cada encarnação, você passa por um período de análise do que você fez na sua vida e retorna. Se você evoluiu suficientemente, você vai para outro planeta maior, mas se não, você retorna ao seu mesmo planeta, no caso, no nosso, a Terra, para recomeçar de onde você falhou, e isso é compatível com o Evangelho de Jesus, Mateus capítulo 5, versículo 25, quando Jesus nos aconselha a reconciliação ou a saldar nossas dívidas com aqueles que estão conosco a caminho. Reconcilia-te ou apressa-te em pagar o que deve ao teu irmão enquanto estás a caminho com ele. Palavra de Jesus. Por quê? Porque senão a gente vai passar por um julgamento. Paulo repete o que já diz Jesus em Mateus 5, 25. Que se você não completar, você vai voltar, vai passar por um julgamento e dali, segundo Jesus, você só sobe, não é sai, só sobe depois que você tiver saudade. Ele usa um verbo hebraico, lechalem, que é pagar. Jesus considera o que você fez de mal ou o que você prejudicou ao seu irmão como uma dívida, um débito. É tanto que no começo do versículo se usa a palavra reconcilia-te, mas não é paga, porque lá no final Jesus usa a moeda. Dali não subirás enquanto não tiveres saudade até o último centavo. Prutá, que era a moeda hebraica, ou ceitil, como se diz em grego. Mas isso não contraria a misericórdia divina? Porque muitos adversários da ideia da reencarnação dizem o seguinte, mas onde é que entra a misericórdia divina aí? A misericórdia divina está exatamente em lhe dar a chance de você se reconciliar, de você pagar o que você deve àquele que você prejudicou. Porque o arrependimento, que todo mundo acha que o arrependimento é que leva a pessoa à sua salvação, não. O arrependimento salva você do caminho desviado que você vinha, lhe recoloca no caminho correto, mas o arrependimento lhe traz de volta ao momento e ao local em que você cometeu o delito. E não tem coisa melhor
você saber que deve e ter condições de pagar. A reencarnação é de acordo com a misericórdia ou justiça, porque na verdade a palavra misericórdia vem do hebraico hesed, mas é uma palavra que significa justiça. Então a justiça divina é para todos, de forma que Deus faz com que você salde o seu débito, e Jesus diz, enquanto você não tiver saudade, não venha, se você tiver algo contra o seu irmão, deixa a tua oração e vai te reconciliar com ele, depois venha a Deus. Então, essa misericórdia divina está exatamente em Ele conceder a nós, devedores, a oportunidade e a condição de saudar. Mas saudar através de quê? Das nossas encarnações ou reencarnações sucessivas. Eu até costumo brincar que, num ponto de vista material, isso acontece no cotidiano, porque até quando você compra algo numa loja que você não pode pagar, que é muito caro, o vendedor divide no cartão, em 10 vezes, em 5 vezes, e você acha que aquele vendedor é uma pessoa ótima porque facilitou a sua vida, diminuindo o peso do seu pagamento. Deus faz isso, logicamente, de uma forma muito mais superior, mais iluminada, mais espiritual, dando-nos a condição de, através de inúmeras encarnações, a gente voltar a Ele sem nenhum débito, de acordo com como está lá no Pai Nosso. Perdoa as nossas débitos ou as nossas culpas quando tivermos perdoado a culpa dos nossos devedores. Em outras palavras, o meu perdão é condicionado ao que eu já tenha dado o meu perdão a alguém. Isso está no Pai Nosso de acordo com o texto original. Então Deus misericordiosamente permite e facilita nossas vidas, dando a condição da gente recomeçar. Isso não é nem um castigo, pelo contrário. Então é uma benéfica oportunidade, que não tem coisa melhor do que quem deve lhe ser apresentada a condição de saudar. E só assim, meu caro Felipe, a gente entende as diferenças que existem entre o baixo, o alto, o claro, o escuro, o negro, o branco, o feio, o bonito, que isso não se trata de punição, mas de colheita individual, de acordo com o que a gente plantou na encarnação anterior. E a reencarnação vem nivelar de uma forma justa todas as diferenças, todos os débitos, e ainda, como consequência de tudo isso, nos dá a condição da gente retornar limpo, com os nossos saldos todos zerados, para o reencontro com Deus. Quer dizer que na acepção bíblica, misericórdia é justiça. Justiça. Por isso que Jesus diz, misericórdia quero, e não sacrifício. Exatamente, porque Jesus usou essa palavra inúmeras vezes. Se a vossa justiça não exceder dos escribas e dos fariseus, felizes, avantes em frente, os que têm fome e sede de justiça. E Jesus, a sua prática, se você observar, não é nem tanto o seu ensino, mas a sua prática. Ele agia sempre com justiça. Vinde a mim, todos vós, descansados e oprimidos, por quê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então a justiça dele era uma justiça de amor, de perdão, de entendimento, dando a cada um segundo o que merecia, no entanto, sendo sempre benevolente, sempre amoroso, sem condenar, sem criticar, mas dando a oportunidade a cada um de recomeçar onde havia falhado. Isso o senhor está citando nas palavras de Jesus. Mas o Velho Testamento, ou o Antigo Testamento, também fala de reencarnação? Sim, tanto fala de reencarnação como fala de justiça. O Salmo 126, ele fala 26 vezes, Rodu Adonai Kitov Resdo Leolam, louvai a Deus ou agradecer a Deus, porque Ele é bom. Sua misericórdia, sua justiça é para sempre. No Velho Testamento, na primeira revelação, existe a prática dessa misericórdia divina desde o Gênesis até Malaquias. Porque Malaquias, o primeiro versículo do Gênesis, na criação do homem, já é falando de múltiplas existências. Porque o Gênesis 2,7, no texto original, me permita eu usar a linguagem bíblica original, vai ser Yahvé Elohim et ha-Adam, e formou Yahvé com Elohim o homem, não um homem. E aí ele diz assim, Beapaz, e soprou em suas narinas, aí agora vem a grande expressão, Neshamat Haim, uma expressão que em hebraico se diz Ismihut, que é o genitivo case no inglês,
Neshamat, que significa almas de, Haim, vidas. Então ele colocou no homem um espírito, uma alma chamada Neshama, para que ela tivesse múltiplas existências. Não fosse uma única vez, porque a palavra Haim, vida em hebraico, não existe no singular, só existe no plural. Então o livro do Gênesis já começa na nossa criação, preparando o homem para não ter uma única existência, para ter o espírito ser imortal, no entanto, transitar por várias encarnações. Deu ao homem um sopro de vidas, e o homem se tornou alma vivente. Aí a palavra Neshama passa a chamar Nefesh. Daí porque não houve proibição no Deuteronômio 18, que Moisés não fala nem de Neshama nem de Nefesh, que são exatamente aquilo que o corpo físico liberta com o ato da morte. Então Moisés não falou absolutamente de proibição de comunicabilidade com os dois planos. Ele falou, a palavra que ele usa lá, o termo é met, e met em hebraico é cadáver. Ou seja, não se deve importunar os cadáveres. Mas o espírito que o cadáver libertou, ele está pronto para uma nova existência, com uma comunicação nesse período que ele está no mundo espiritual. O último livro do Velho Testamento já fala de reencarnação. É Malaquias 3:23, quando ele fala que Jesus, o Messias, viria, que encerra o Velho Testamento com Malaquias. A gente tem 400 anos de intervalo sem nenhuma profecia, mas Malaquias encerra dizendo assim: eis, ele o viu, ele era médium, profeta naquela época, Navi. Eis que eu vi uma voz que me dizia: eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Em outras palavras, antes do retorno do Messias, viria Elias. Mas olha, Elias viveu lá no tempo dos reis. Morreu ou foi arrebatado? Não interessa. Ele não estava mais no período de Malaquias. E segundo Malaquias, ele voltaria. Mas ele voltaria como? Como Elias? Não, porque ele não tinha mais condições de voltar como Elias. O espírito de Elias viria, mas agora com outro corpo. Quem diz isso, quem esclarece isso claro para nós, sem nenhuma sombra de dúvida, de uma forma literal e definida, é o próprio Jesus, que quando se refere a João Batista, que fostes ver no deserto um caniço balançado pelo vento, um homem vestido de linhos de púrpura? Não, porque os homens vestidos de linhos de púrpura estão nos palácios. Foste ver o que? O profeta? Sim, mais que um profeta, um mensageiro de Deus. E quem é esse mensageiro de Deus? Se vocês querem saber, dentre os filhos de mulher, ninguém foi maior do que João. Mas, se vocês querem entender, é ele, o Elias, que devia voltar. Então Jesus complementa, esclarece o que prenunciou a profecia de Malaquias, agora personificada no corpo físico de João Batista, porém com o espírito de Elias, como predisse Malaquias. Felipe, eu acho essa passagem, eu chamo esse intercâmbio, esse período que une, essa seria a colocação maior, une a primeira revelação, o Velho Testamento ao Novo, Malaquias com Mateus 11, versículo 10 a 13, que Jesus vem exatamente unir as duas revelações e no meio delas, trazendo de volta, reencarnado, Elias como João Batista, para fazer essa conexão e preparar inclusive o caminho do próprio Messias Jesus que chegava entre nós. Está para mim claríssimo tudo isso aí, não tenho a menor dúvida. Se rebelar ou não aceitar a reencarnação não significa que vai mudar a lei divina e a lei de amor, que é a reencarnação. Porque não adianta a gente rezar para que o sol não nasça todos os dias, porque ele vai nascer cada vez mais bonito e mais belo, porque a lei universal é a lei divina. Não aceitar a reencarnação não vai mudar absolutamente nada. Eu até brinco com meus irmãos e amigos pastores, quando eles dizem que não aceitam a reencarnação, não existe, é antibíblico. Não se contrarie com isso, porque querendo, gostando ou não gostando, você vai reencarnar do mesmo jeito. Aí é que eles ficam mais excitados ainda e mais aborrecidos. Mas isso aqui, quando chegar lá, eles vão entender que vai ser a oportunidade realmente de chegar a Deus, é voltar e saudar os seus débitos. Nós já ouvimos manifestação de alguns rabinos, inclusive, contrários à ideia da reencarnação. No entanto, o senhor mostra que a Bíblia fala da reencarnação. Como conciliar essas duas posições? Da mesma forma que a gente não consegue conciliar as correntes cristãs, o judaísmo nunca foi monolítico. Então o judaísmo tem as suas correntes
diferenciadas desde o tempo de Jesus, que era assim, tinha os judeus, vamos dizer assim, o judaísmo farisaico, dos saduceus, dos publicanos, dos escribas, dos essênios, todos eram correntes que diziam que seguia a Torá, mas cada um tinha a sua visão, interpretação. No entanto, no judaísmo, a corrente judaica, tanto ortodoxa, cabalística, como a reformista, as correntes assídicas, as correntes sefaraditas e askenazitas, aqueles que seguem a Torá com ortodoxia, na sua essência, todos são reencarnacionistas. Eles não pregam porque, segundo eles, a reencarnação está na Torá, e o que está na Torá não se discute, se vive e se aceita incondicionalmente. É lógico que lá tem uma outra corrente reformista que tem essa posição que você acaba de levantar, que é perfeitamente compreensível e entendível. Mas os amigos que eu tenho, rabinos que eu conheço, dizem assim, olha, a reencarnação é algo que está na Torá e a gente não discute o que está na Torá. A gente vive e pratica. Então é muito natural, como você sabe, no cristianismo, nós só temos nós que entendemos, divulgamos a reencarnação. Embora existam católicos que aceitem a reencarnação, batistas que aceitem a reencarnação, pesquisa científica nos Estados Unidos chegou à conclusão que mesmo os cristãos daquele país que é muito ligado ao protestantismo, eles aceitam mais de 15% da corrente cristã norte-americana aceita a reencarnação, mesmo contrário ao que prega a sua religião, porque a reencarnação está acima, assim como a mediunidade, a reencarnação está acima da questão religiosa. É só você entender que a misericórdia divina, que passa, que está por trás de tudo isso, deu para todos nós essa oportunidade, independente de religião. Jeremias 31 diz que não é do interesse de Deus que se perca, ou seja, a perda do ímpio não agrada a Deus. Jeremias 31. E Jesus diz, Mateus 18, não é da vontade do meu Pai que se perca nenhuma das ovelhas que Ele me confiou. Então, tudo isso não significa que se existir um judeu ou alguma corrente que diga que não existe a reencarnação, seja a verdadeira. Agora eu lhe digo que a terceira pessoa do parlamento de Israel, o rabino, estou esquecendo o nome dele agora, mas se você entrar no rabinato e na questão do parlamento de Israel, vai estar lá o nome dele, ele está sempre presente, porque ele é uma força política em Israel hoje. Ele declarou dentro do parlamento que o Holocausto foi uma colheita que o judeu teve pelo que plantou lá no passado. Isso foi uma revolução dentro de Israel, porque os não ortodoxos, como ele, acharam que aquilo era uma afronta e que ele estava dizendo que o judeu mereceu o Holocausto. Ele não disse isso, ele disse que todos aqueles que estavam ali estavam colhendo o que plantaram lá atrás. E isso é uma prova cabal da reencarnação, que não é dita por mim, mas por um rabino que tem um poder dentro do Estado de Israel hoje, do país, muito grande, porque é a terceira pessoa do parlamento, o partido dele. Eu agora estou esquecido o nome dele, lamento não dizer para vocês, mas é fácil. Até no Google, se você colocar rabino, representante do parlamento de Israel, vai estar lá o nome dele. Então, de forma que uma ou outra pessoa, e até os não praticantes do judaísmo, não acreditam, mas porque não entendem e não se interessaram ainda pelo assunto. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercado, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902, fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, agende uma visita, fone 3711 0100.
Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. Como interpretar a palavra de Jesus para Nicodemos, dizendo que era preciso nascer de novo? É um diálogo entre dois judeus, que Jesus não falou em morrer uma só vez, falou em nascer. O verbo nolad, o livaled, em hebraico é nascer, é aplicado por Jesus no sentido de nascer da fonte, em sua origem, que o grego colocou a palavra anoten para traduzir esse verbo, que Jesus fala, livaled mimikó, ou seja, se o homem não nascer na fonte, em sua origem, ele não conhecerá ou nem entrará no reino dos céus. Por quê? Porque se ele não for mais de uma vez praticado a sua existência no planeta Terra, se ele não adquirir experiência nesse sentido, ele não tem como evoluir. E um dos princípios da lei universal é o progresso. Ele não tem como progredir se ele não tiver vários nascimentos, como já falamos lá no Gênesis 2:7. Fomos promovidos para isso. Então Jesus está relembrando o que está ali, que a gente vem. E Jesus dá uma verdadeira aula aí nesse diálogo com Nicodemos, que lamentavelmente a língua grega deturpou. Porque a palavra hebraica nascer uma segunda vez não tem nenhuma dúvida, porque o Nicodemos entendeu isso. Quando ele diz, como pode um homem já ser do velho, entrar no ventre de sua mãe e nascer uma segunda vez? Chinei paam. Então ele fala no hebraico de segunda vez. E não me venha com o texto grego não, porque Jesus não falava grego nem Nicodemos. Esse diálogo foi feito em hebraico, de judeu para judeu. Então está bem claro que ele está falando, se ele não nascesse uma segunda vez, ele não entraria no reino dos céus. E Jesus, quando Nicodemos faz essa pergunta, já não resta a menor dúvida que ele entendeu que era nascer de novo. Mas, infelizmente, meu caro Felipe, muitos tradutores pegam a palavra anotem em grego, que pode significar de novo ou do alto, e colocam nascer do alto, para negar, para esconder o termo reencarnação. Outros ainda extrapolam, ainda falam que Jesus estava falando do batismo. Ora, Jesus não ia perder tempo de ter um diálogo profundo desse com Nicodemos para falar de um ritual que ele nunca nem praticou. Jesus nunca batizou ninguém. Então não era importante para Jesus o batismo, o ritual. O importante era a mudança. E a forma de mudar é você ter experiência, ter coragem, ter vontade de voltar às suas outras encarnações para ter a oportunidade de pagar o que você deve. Então eu não tenho a menor dúvida de que esse diálogo refere-se a uma aula que Jesus dá, vamos dizer assim, nas sublinhas do diálogo sobre a reencarnação. E olha que Jesus se admira que Nicodemos era o principal, nasci, como se diz em hebraico, o chefe dos fariseus, que era o único grupo que defendia abertamente a reencarnação no judaísmo. É tanto que Paulo usou um contra o outro lá em Cesareia, quando Paulo é preso, que disse que estava do lado dos fariseus, porque os saduceus não gostavam dos fariseus. Então Paulo usou politicamente isso para a sua defesa, porque ele sabia a questão religiosa era muito forte nesse sentido. E Jesus falando isso para Nicodemos, ele disse, mas como é que isso acontece? E Nicodemos provavelmente estava muito perturbado naquele momento, que ele não entendia uma coisa tão primordial dentro do judaísmo, sobretudo dos fariseus, o qual ele era o chefe. E Jesus diz, tu és doutor Israel, como se assim, tu és o chefe de um grupo que defende a reencarnação, que conhece, que explica, e tu não estás me entendendo o que eu estou falando? Será possível? Eu te falo das coisas mais simples, tu não entende, quanto mais você te falar das coisas celestiais, e encerra o diálogo de uma forma
Até que Jesus ficou, de certa forma, decepcionado com uma coisa tão básica, tão trivial e tão comum, que um chefe de fariseu não conhecesse. O senhor fez uma referência que Jesus não batizou. Realmente ele não batizou, não consta. Os seus discípulos batizaram, ele não. Mas por que ele se deixou batizar? Ele, na verdade, ele não se deixou batizar. Ele se deixou identificar. Que o papel de João não era batizar Jesus, era identificá-lo. Então aquele gesto dele se oferecer, espontaneamente, no momento que todos eram batizados, parece que ele também veio se batizar. Mas ele não veio se batizar. Ele veio ser identificado por João. Então aquele foi um gesto de identificação. É tanto que João diz assim, eu que precisava ser batizado por você e não você por mim. Mas Jesus diz assim, é preciso que aconteça para que se cumpra o que estava dito pelos profetas. Que João viria preparar o caminho e identificar. E é tanto que João diz, eis o Cordeiro de Deus. Porque Jesus era o Cordeiro que fisicamente iria se oferecer o seu próprio corpo para chamar a atenção da humanidade para a sua mensagem e para a sua passagem entre nós. Então, na verdade, ele não foi batizado. Ele foi identificado. Porque João já dizia antes mesmo de identificá-lo que batizava com água, mas viria alguém que faria um batismo com o fogo do Espírito. Então não era questão do ritual que era importante, é tanto que Jesus nunca batizou porque ele não estava preocupado em ritual. Ele estava preocupado na mudança, na prática, no amor, na fraternidade, no perdão, que era tudo que ele dizia. Sede simples como as pombas, prudentes como as serpentes, aprendei de mim, que sou humilde de coração. Quer dizer, Jesus era o verdadeiro exemplo a ser seguido por todos nós. O batismo aí, hoje, inclusive a palavra batismo, bate, é filiação. Ismo é o termo que significa conceito, doutrina. Então, a filiação à doutrina. Se você vive autenticamente qualquer doutrina filosófica de reforma e de caminho para Deus, você já está batizado. Porque um banho com água e sabão resolvesse o problema era uma maravilha. Mas não é o externo que precisamos purificar. É o interior, é a nossa alma, é o nosso espírito, é o nosso íntimo que precisa ser mudado. E Jesus não valorizava a prática exterior, mas sim a mudança interna. Mas, professor, o próprio João Batista negou que ele fosse a reencarnação de Elias. É verdade, porque João Batista, como nós, não se lembrava que ele tinha sido. Por misericórdia divina, a gente não se lembra que ele foi. Mas João Batista, muita gente usa esse termo, até muitos protestantes, dizendo que João Batista não era Elias, porque ele disse que não era. Mas João Batista também disse que não era profeta. E os protestantes acreditam que ele era profeta, mas não acreditam que ele não era, que ele era o Elias. Então, uma dicotomia aí, mas quem tira essa dúvida toda é Jesus. Jesus tanto disse que ele era profeta, mais que o profeta, mais um mensageiro que veio preparar o caminho, como disse que ele era a reencarnação de Elias. Então, entre João Batista e Jesus, eu não tenho a menor dúvida que a gente tem que seguir Jesus. Parece que, do ponto de vista bíblico, a reencarnação está comprovada. Mas e do ponto de vista científico? O que a ciência ultimamente tem dito a respeito de reencarnação? A ciência tem trazido muitas informações, sobretudo a psicologia, a psiquiatria, que através das terapias chamadas terapias de vida passada, nada mais é do que voltar a uma existência anterior, isso cientificamente comprovado, e buscar exatamente o problema que o encarnado apresenta hoje, que começou em vidas anteriores. Existe trabalho dessa natureza em números. No Brasil temos o nosso querido Hernando Guimarães, com 20 casos comprovados cientificamente de reencarnação. E na Índia tem um trabalho do Dr. Banerjee, chamado Vida Pretérita, que tem inúmeros casos comprovados cientificamente. E hoje, vamos dizer assim, a cinematografia tem explorado demais esse tema, a vida além da vida e outros temas riquíssimos nesse ponto. Então eu acho que, como bem previu o nosso mestre Leonês Allan Kardec, a ciência viria a seu tempo, fazer o seu papel. Então eram coisas consideradas absurdas, crendices,
E hoje nós já estamos pesquisando isso, inclusive no nosso mestrado de Ciências das Religiões, lá na Universidade Federal da Paraíba. Temos teses sobre ressurreição e reencarnação, inclusive essa tese é um pastor, que é a reencarnação como um princípio básico. Nós temos uma obra que foi uma tese que também foi de outra aluna do curso, outra mestranda, que é sobre as obras de André Luiz, a psicografia de Chico Xavier, e abordou particularmente Nosso Lar, e inclusive como tese de doutorado. Eu tive a honra de participar da banca, e inúmeros outros casos científicos que hoje nós já estamos trazendo, graças a Deus, à luz da pesquisa, tanto nacional, CNPq, porque todos esses trabalhos são filiados à CAP CNPq de Brasília, que eu sou membro e dirijo também um grupo de pesquisa, como no exterior. A ciência está cada vez mais próximo de provar tudo isso, e agora está surgindo já agora o chamado bóson de Higgs, que foi descoberto agora, um elemento com massa semelhante ao próton e que já vai provar cientificamente o que até então era mistério, até então eram coisas não entendidas pela religião. E eu sempre vi ciência e religião caminhando lado a lado. Essa briga entre criacionismo bíblico e evolucionismo científico vai por conta de que muitas vezes o cientista dá as costas para a religião e o religioso dá as costas para a ciência. Mas na hora que ambos se voltarem um para o outro e trabalharem juntos, a gente vai entender que isso é só uma questão de tempo. Porque tem um grande rabino, pesquisador, ele lançou um livro chamado A Ciência da Torá, que ele diz assim, que a ciência explica a gravitação universal, lei da gravitação universal, movimentação dos planetas, a gravidade. A ciência explica tudo sem nenhuma dificuldade de que as pessoas entendam todos esses movimentos dos astros, esse interrelacionamento, essa funcionalidade do universo. A ciência até hoje só não conseguiu explicar quem faz esse universo funcionar tão bem. Então é nesse ponto que eu acho que está na hora de que elas se unam, deem-se as mãos, porque eu vejo a própria criação bíblica obedecendo uma evolução, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, e as coisas vão evoluindo paulatinamente até chegar a culminar com a criação do homem, o que mostra que evolucionismo e criacionismo são a mesma coisa. Apenas, cada um, como diz Kardec, o cientista puxa a brasa para o seu lado e a religião puxa a brasa para o seu outro. O que está faltando é exatamente união entre ciência e religião. Para encerrar, professor, há uma objeção que se faz à reencarnação, dizendo que a reencarnação cria o círculo vicioso. Quem morreu tem que matar, quem matou tem que morrer. E como é que fica isso? É um entendimento equivocado, porque se você acha que quem matou tem que morrer, isso não é evolução, é fatalidade. É o princípio da lei de ação e reação, é o que o hinduísmo chama de karma. E o espiritismo não vê assim, não explica assim. O espiritismo vê como lei de causa e efeito. E a reencarnação não é fatalista, ela é evolucionista. Ela não vem para quem matou ter que morrer, não. Ela vem para que quem matou tenha a oportunidade de saldar o seu débito se reconciliando. Por exemplo, todo mundo sabe o quanto Mengele na Segunda Guerra Mundial foi alguém que tirou vidas, que era um cientista que abusou da condição de ser cientista para matar. Ele pode muito bem voltar e não ser morto, mas ele criar, descobrir curas para inúmeras formas de doenças, criar vacina contra câncer. Então ele não precisa morrer, mas ele precisa promover a vida. Porque Jesus explica isso no Sermão do Monte, quando os romanos matavam, ele diz assim, felizes os que promovem a vida, porque receberão a vida. Jesus está preocupado com quem promove a morte. Ele quer que você promova a vida, porque se você promover a morte, provavelmente você vai colher a morte. Mas mesmo dentro da colheita da morte, se você promover a vida, você vai receber a vida. Então essa é a visão da doutrina espírita. Nós agradecemos muito essa aula sobre reencarnação, abordando aspectos bíblicos, científicos, filosóficos, religiosos, e colocamos o microfone para despedir-se dos seus ouvintes.
Meu caro Felipe, agradeço a oportunidade que você nos dá de trazer alguns esclarecimentos nesse ponto e queria agradecer ao nosso querido ouvinte pela paciência e dizer que acredite, tenha plena certeza de que Deus não vai deixar que você se perca. Você tem apenas que entender. Como diz o Talmud, ser sábio, porque o sábio é aquele que pode prever o futuro. Se você pode prever o futuro, não faça bobagem no presente. A seguir, no Sementeira Cristã, em nossa dimensão. Você pode valer-se da livraria ou do Clube do Livro Espírita administrados pelo Idefran e adquirir livros espíritas e produtos correlatos a preços especiais, facilitando a sua leitura, o seu estudo e o enriquecimento de sua própria biblioteca. A livraria e o Clube do Livro Espírita do Idefran têm como preocupação principal difundir o livro espírita pelo menor custo, especialmente o Clube do Livro Espírita administrado pelo Idefran, que atende Franca e muitas outras localidades do Brasil. E vejam que são 4 opções mensais entre ciência, romance, mensagens, estudos, autoajuda, infantil. O Clube do Livro Espírita do Idefran, em virtude das grandes quantidades de livros que adquire junto às editoras e distribuidoras, pode distribuir livros a preços de clube. Ligue 16 3721 8282 ou consulte o site www.idefran.com.br e você saberá que existem várias maneiras que podem tornar mais baratos ainda os livros distribuídos pelo Clube do Livro Espírita do Idefran. E os não residentes em Franca saberão como receber em sua cidade o livro ou os livros do mês ou até sobras de meses anteriores. E saiba que você que reside no município de Franca pode utilizar-se graciosamente da Biblioteca do Idefran. Junte-se àqueles que já vêm desfrutando desses benefícios e faça a sua parte no nosso esforço conjunto de tornar o mundo melhor. E agora registre aí no seu telefone. Você pode contar com o serviço de telemensagem Idefran CHB Sistemas 24 horas, que se preocupa com o reconforto e elevação dos corações, instruindo e consolando as almas para vencerem os embates da vida. Diz que 16 3713 0299. É hora de claramente vivos. Hoje vamos ouvir mensagem do espírito do jovem Felipe Meneghetti, psicografada por Chico Xavier e contida no livro Eles Voltaram. O missivista dirige-se especialmente à sua mãe, mas evoca lembranças de todos os seus queridos, reporta-se às circunstâncias de sua nova experiência dimensional e não se esquece de suplicar recurso do mais acima para o bem de todos. Vamos ouvi-lo na interpretação do nosso companheiro Euri Carvalho. Querida mãezinha Vilma, abençoe-me. Quase um ano, separação imaginária. Digo isso porque se o corpo acabou se desmoronando à maneira de uma gaiola destrambelhada, isso não me alterou a forma. O papai Helder, por intuição, sabe que vou sempre à nossa casa, compartilhando de suas meditações e das melodias que escuto, nascendo da inspiração dele, como a beleza das águas claras quando borbulham na fonte. Mãezinha, estou grato por haverem procurado o melhor lugar para o nosso reencontro, o bem ao próximo.
ensinem ao nosso querido Fernando esse mesmo caminho que nos reúnem para a viagem na direção de Jesus. Não preciso contar-lhes que sofri muita falta de casa. Apesar daquelas minhas ideias de que o corpo estava pifando, no íntimo nutria o desejo de dar ao nosso convívio. A doença, pouco a pouco, me estragou as peças da embalagem que me retinha na terra física. Mas por dentro de mim mesmo estava o anseio de retorno aos braços dos meus. Quando o grande sono apareceu para mim, tive a ideia de que sonhava com a morte, e foi a morte mesmo que me pilotava. Acordei não sei como, depois de haver repousado, ignorando por quanto tempo, e as lágrimas vieram marcar a minha nova situação. Entretanto, em meio de tanta gente estranha, descobri duas mães que me acolheram carinhosamente. A vovó Ana e a vovó Ursulina me podaram o medo, e o Jair presente, a quem a senhora e o papai recorreram de princípio em meu favor, tem sido para mim um outro irmão mais velho, experiente, que não me deixou continuar bancando o bebê chorão. Graças a Deus, tudo vai assumindo uma feição diferente na vida de seu filho por aqui. E espero, para breve tempo, retornar aos estudos e solidificar-me nas ideias mais claras em que presentemente devo viver. Estou grato pela força que fazem no sentido de compreendermos juntos a nova condição em que nos vemos. As atitudes em casa são de grande auxílio para nós quando os nossos se empenham na conformação com os desígnios da vida, que são os desígnios de Deus. Mãezinha, agradeço seus pensamentos enviados ao meu coração de suas atividades no grameiro. Ali, vendo tantas crianças amparadas pelo amor dos pais que as amam, sem que lhes sejam filhos, estou aprendendo a ser mais irmão de todos aqueles que necessitam de apoio e bênção, com o ideal da família que ainda não conseguiram de todo realizar. Diga ao papai e ao querido Fernando de minhas saudades e alegrias, e todos estejam informados de que estou fazendo o melhor que posso, principalmente no esforço de recuperar as minhas próprias energias. O irmão Ítalo está conosco e abraça a nossa irmã Rony. Mãezinha Vilma, não posso escrever mais. O gongo do horário já bateu para mim e por isso paro neste ponto do papel com um beijo de respeitoso amor em seu coração querido. Muito carinho e gratidão de seu filho, sempre seu, cada vez mais reconhecido, Felipe Meneghetti. A seguir no Sementeira Cristã, pergunta e resposta. Hoje atenderemos aos nossos prezados ouvintes Anderson de Souza Oliveira e sua companheira Cíntia Palhares, de Palmas, Tocantins. Eles perguntaram: os senhores podem nos explicar se as enfermidades e processos obsessivos que nos comprometem o cotidiano só vêm de causas situadas em vidas passadas ou podem ser também da vida presente? Nos centros espíritas, é possível encontrar tratamento e cura para males dessa natureza? Vamos saber isso agora, meus caros, e quem volta para responder é o nosso companheiro Euri Carvalho. Começo a minha resposta à sua indagação recomendando-lhe a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5º, no item Bem-aventurados aflitos,
quando Kardec, em seus comentários, nos esclarece sobre as causas atuais das aflições e as causas anteriores das aflições. No que diz respeito às enfermidades, podemos classificá-las também como tendo a sua causa na existência atual, quando então cometemos excessos, como a gula, o alcoolismo, o tabagismo e outros vícios, que sem dúvida acarretam consequências danosas para a nossa saúde. Outros abusos, como noitadas, desequilíbrios emocionais, ataques nervosos, violência, raiva, inveja, tudo isso pode redundar em perturbações orgânicas, manifestando-se através de diversas enfermidades. As causas, pois, dessas doenças são atuais e a sua origem nos excessos, vícios e indisciplinas que cometemos. Outros pequenos distúrbios, comuns em nossa vida, mas de pouca ou quase nenhuma gravidade, como as gripes, resfriados, fadigas, são pertinentes à fragilidade da matéria que constitui o nosso organismo. Já as doenças graves, como o câncer, as enfermidades de nascença, sobretudo aquelas que tiram aos infelizes a possibilidade de ganhar a vida pelo trabalho, como as deformidades, os transtornos mentais de toda a ordem, esses são os males que, se você procurar a causa na existência atual, você não irá encontrá-la, pois ela está localizada em nossas vidas anteriores, quando então cometemos abusos e deslizes com tal gravidade que lesionamos o nosso perispírito. Por exemplo, se usamos mal a nossa inteligência, afrontando a lei divina, maculamos o nosso cérebro perispiritual e numa próxima reencarnação nasceremos com alguma dificuldade mental. O mesmo ocorrerá com qualquer órgão vital prejudicado por nossos vícios e indisciplinas. É a lei de causa e efeito cumprindo o seu desiderato. Mas como explicar a enfermidade de difícil diagnóstico? Pode ela ter como causa as dificuldades do próprio espírito? Ou pode ser fruto da ação de espíritos que lhe não são simpáticos? As duas situações, meu caro, estão corretas. A causa da enfermidade de difícil diagnóstico pode estar nas imperfeições e deficiências do próprio espírito, como também pode ser efeito da ação maléfica de espíritos, que, considerando-se nossos inimigos, querem nos prejudicar, ou que, em se aproximando de nós, até por afinidade, e sem a intenção de nos querer o mal, pode transmitir-nos toda a sensação das enfermidades que ainda trazem no seu perispírito. Essa ação, persistente e progressiva, praticada por espíritos, pode acarretar-nos um processo obsessivo. E quando se chega a esse estado, acusamos os sintomas, sofremos dores e incômodos, chegamos a ficar impossibilitados para o trabalho, sem conseguir determinar as causas dessa enfermidade. Procuramos médicos das mais diversas especialidades, fazemos baterias de exames, sem que o nosso organismo acuse nada. Nesses casos, então, fica claro que os males que sentimos, a causa está na ação maléfica de espíritos obsessores. O tratamento deve ser procurado nos recursos que a doutrina espírita nos oferece, como o passe, a água fluidificada, o culto do evangelho no lar e, principalmente, a transformação moral, que implica em mudança de hábitos, atitudes e comportamento do indivíduo. Pode também ocorrer, nessas circunstâncias, a somatização dessas influências, acarretando para o organismo uma enfermidade de fato. Mas, meu caro amigo, antes de encerrar, é importante ainda registrar os conhecidos casos da autoobsessão. Kardec, em Obras Póstumas, nos diz que o homem é o obsessor de si mesmo. Alguns estados doentios e certas aberrações que se lançam à conta de uma causa oculta derivam do espírito do próprio indivíduo. A esse respeito, relata-nos
Sueli Caldas Schubert, em seu livro Obsessão e Desobsessão, que esses indivíduos são doentes da alma. Percorrem os consultórios médicos em busca de diagnóstico impossível para a medicina terrena. São seus próprios obsessores. Hipocondríacos, vivem voltados para si mesmos, dramatizando ocorrências as mais corriqueiras e sofrendo por antecipação situações que muitas vezes não existiriam, não fosse o seu forte desejo de que elas existam. Para esses casos, a indicação não poderia ser outra, senão o consultório do psiquiatra ou do psicólogo e o tratamento espiritual. Finalmente, meu caro amigo, concluímos que todos os nossos males, físicos e morais, encontram a sua causa na inferioridade e imperfeição do nosso espírito. Um bom domingo a todos. Envie sua pergunta para Idefran, Rua Major Clodiano, 2185, Centro, Franca, São Paulo. Ou ligue 16 3721 8282 ou utilize e-mail idefran@idefran.com.br. Você pode também enviar sua pergunta diretamente para a produção do programa. Ligação ou Zap 16 98128 3863. O drama da redenção terrena é muitíssimo doloroso, mas a cruz é o nosso caminho para a ressurreição eterna. Com esta observação do Espírito Agar, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o nosso Sementeira Cristã. A apresentação foi de Eurípides Mendonça e Nara Carlone. Participação de Severino Celestino da Silva, Felipe Salomão, Anderson de Souza Oliveira, Cíntia Palhares e Euri Carvalho. Inserção virtual, Ricardo Fadu e Antônio Carlos Essado. Produção e direção, João Vaz. Fiquemos todos sob as bênçãos de Jesus e não se esqueçam de agendar Sementeira Cristã para domingo próximo, a partir das 9 horas. Rádio Web Idefran, www.idefran.com.br e disponível a qualquer hora no youtube.com/idefranvídeos ou digitem simplesmente Sementeira Cristã e a data. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Peg Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.